De repente eu acordei diferente. Não posso parar, preciso continuar, porque o inimigo ele não pode ter poder sobre a minha mente, sobre a minha vida. Quem precisa ter poder sobre você é o Espírito Santo de Deus, não o inimigo. O inimigo está deturpando a tua mente e está te levando por um caminho escuro e está enrijecendo o seu coração, endurecendo o seu coração para determinadas coisas. E se você for mais longe, de repente você não consiga voltar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um assunto muito importante. De algo que Deus falou comigo, que talvez possa estar travando a sua vida, possa estar travando a sua vida espiritual. Algo que talvez está barrando você no mundo espiritual. Você já experimentou aquela sensação de que você ora, mas você não sai do lugar, nada acontece de novo na sua vida? Você busca, mas parece que as coisas estão sempre acontecendo da mesma maneira. Você parece, às vezes, que se sente aprisionado em determinadas situações, como se elas fossem indo e voltando rotineiramente. E você nunca consegue sair de fato dessas situações. Às vezes você até consegue, às vezes até você acha que você conseguiu sair, mas quando você percebe, você está de novo vivendo aquela situação difícil, aquela situação complicada. Ou de repente você se vê de uma maneira que a sua mente não consegue evoluir, a sua sabedoria não consegue evoluir, você não consegue adquirir sabedoria na palavra de Deus, sendo que existe um versículo que fala assim, que aquele que tem falta de sabedoria, peça com fé que certamente receberá. Mas parece que você não consegue chegar lá, você não consegue alcançar isso. Se você está vivendo essa situação, se você está travado na sua fé, se tem coisas que limitam a sua vida, coisas que te prendem, que você há muitos anos ora e não consegue sair disso, situações que vivem acontecendo com você, perseguições, coisas que entristecem o teu coração, problemas nos seus relacionamentos, que sempre acontecem e você sempre ora, mas parece que você nunca obteve uma resposta de Deus. Talvez nesse vídeo hoje você obtenha uma resposta, porque eu sempre creio que uma palavra pode mudar a nossa vida. Por isso que quando Deus coloca uma palavra no meu coração, eu fico sedenta por transmitir essa palavra, porque eu creio que uma palavra pode mudar a nossa vida. Uma palavra de Deus pode ser uma resposta, e essa resposta pode mudar toda a nossa trajetória. Então, eu estava orando na madrugada de sábado para domingo, e no momento da oração, assim, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração essa palavra. Ele começou a ministrar uma palavra específica. Faz muitos dias, faz mais de mês que vem essa palavra na minha mente, e eu não tinha parado para pensar qual que era o significado real dessa palavra. E aí nessa madrugada de sábado para domingo, o Espírito Santo começou a falar de novo essa palavra, mas ele começou a me descrever sobre do que se tratava isso. E a palavra é intencionalidade. Você sabe o significado da palavra intencionalidade? Então eu separei aqui para você e eu vou ler para você o significado dessa palavra, intencionalidade. Se eu conseguir abrir aqui, porque tá difícil. Aí, foi. Intencionalidade. A intencionalidade é o poder ou a característica fundamental da mente humana de se voltar para ou representar algo exterior a si mesma. Na prática, significa que os nossos estados mentais, pensamentos, desejos, medos estão sempre direcionados a um objeto ou a um objetivo. A etimologia dessa palavra, ela deriva do latim medieval intentio, que por sua vez vem do verbo latino intendere. Ele é composto pelo prefixo in, para dentro, associado a tendere, esticar, estender, tender, ou seja, ir em direção.
literalmente significa uma atenção, um esforço, um direcionamento para um objetivo. Então, o que eu posso dizer? Que você, com força, com tensão, com esforço, você se direcionar a algo. Dependendo do contexto, ser intencional também descreve a habilidade de conduzir a própria vida através de decisões deliberadas, planos, propósitos, em vez de agir apenas por inércia ou sob expectativas externas. Essa parte aqui, essa aplicação que eu encontrei no Google, fantástica. Que quer dizer, olha, preste bem atenção, descreve a habilidade de conduzir a própria vida através de decisões deliberadas, planos e propósitos, em vez de agir apenas por inércia ou sob expectativas externas. Aqui está a chave e o segredo que Deus me mostrou para que nós possamos retomar a nossa vida. Porque existe um inimigo que nos rouba a paz, nos rouba a acuidade mental, rouba a nossa fé, rouba as nossas expectativas, rouba as nossas esperanças, rouba às vezes o nosso caráter, né? E tudo isso precisa ser restituído. E aí o primeiro versículo que Deus me trouxe à mente quando Ele falava comigo naquela oração na madrugada foi esse aqui. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto está lá em Romanos 12:2. E esse texto ele nos dá uma ordenança, veja bem. Ele não diz assim: Deus transformará a mente de vocês, se vocês não se conformarem. Não, ele está dizendo assim, ele está dando duas ordenanças. Não se conformem com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, Deus está te dando uma ordenança, um mandamento. E se ele diz que você pode transformar esse mundo através da renovação da sua mente, isso quer dizer que você tem o poder de renovar a sua mente. Aí você me diz assim: mas eu leio a Bíblia, não é a Bíblia que renova a minha mente? Sim, exatamente. A Bíblia, ela nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz a palavra de Deus. Ela nos convence dos nossos erros, das nossas falhas. A Bíblia, ela abre a nossa mente para muitas coisas. Mas existem pensamentos que nos travam. Tem um versículo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui. 2 Coríntios 10, do versículo 4 até o 5. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Preste bem atenção nessa última parte. Eu dei preferência a colocar essa linguagem de hoje para que fique mais fácil entender esse versículo. Esse é aquele versículo que provavelmente você vai lembrar, que fala assim: as armas da nossa luta não são carnais, porém são poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando assim cativo todo pensamento a Deus. E aqui, nessa versão, que é a última parte que eu quero frisar, está escrito assim: nós dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. A palavra de Deus está dizendo que você tem a capacidade de dominar o seu pensamento. E aí eu estava assistindo, eu sou uma pessoa que gosta muito de adquirir informações de todos os âmbitos, de todos os sentidos. E eu gosto muito de escutar palestras, podcasts, estudos sobre a mente humana. E aí tem uma doutora que eu sigo ela e eu gosto muito de escutar os podcasts delas. E eu escutei no domingo mesmo, limpando a casa, escutei um podcast dela que foi fantástico. E ela falava assim, sobre o cérebro, que do lado direito do nosso cérebro
nós temos a nossa parte emocional. Funciona a nossa parte emocional. Opa, direito é aqui. Do lado direito do nosso cérebro funciona a parte emocional. Do lado esquerdo, a parte racional. E aí ela falou assim, que quando é feito estudos e tal, para ver como é o funcionamento do cérebro, descobriram que a parte emocional, a parte do cérebro que é emocional, o lado direito, ele funciona 5 segundos antes do lado esquerdo, que é racional, funcionar. Ou seja, na maioria, a gente é conduzido primeiramente pelo nosso lado emocional. O nosso lado racional, ele liga depois. E às vezes, dependendo, se você é uma pessoa muito emocional, muito reativa, o seu lado emocional, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, diante de um confronto, ele vai acender e ele vai ser tão reativo que o seu racional vai ficar perdido. Mas a palavra de Deus está nos dizendo em 2 Coríntios 10, 4, 5, que nós podemos dominar todo pensamento humano e fazermos com que ele obedeça a Cristo. Então, para quem que eu estou falando hoje? Para aquela pessoa que vai na célula, que escuta a palavra, mas que tem sempre prisões na sua vida das quais ela não consegue se libertar. Tem sempre situações na vida dela que ela não consegue se livrar, está sempre acontecendo de novo, sempre acontecendo de novo. Eu estou falando para quem? Para pessoas que têm problema nos seus relacionamentos e que não consegue se livrar desses problemas. Eu estou falando de repente para aquela pessoa que de repente tem esses problemas nos relacionamentos e está sempre culpando o outro. Mas lá no fundinho ela sabe que existe algo dentro dela que precisa ser transformado. Mas ela está sempre vivendo isso. Então essa palavra é para você, que existe algo que Deus me mostrou que é fantástico, que é essa intencionalidade e que vai nos fazer sair deste lugar de vítimas. Preste bem atenção, porque Deus me deu toda essa palavra e Ele não me deu um título. Aí eu fui pensar no título, e o título que veio ao meu coração foi esse: de vítima ao protagonismo da própria vida. Deus, Ele tem isso para nós. E por que eu posso falar isso? Eu sempre fui uma pessoa muito, como é que eu posso dizer? Muito movida pelo emocional. E eu passei muitos anos sofrendo muitas coisas na minha vida e sempre culpando as pessoas ao meu redor e sempre procurando um culpado. E de alguns anos pra cá eu me revoltei, sabe? Pensei assim, nossa, eu cansei de tanto sofrer, cansei de viver esses ciclos de maldição na minha vida que nunca acabam, que volta e meia eu tinha um respiro, pensava, ai, acabou, estou livre, estou liberta. Ai não, daqui a pouco tava tudo de novo. E a minha mente sempre me colocando para baixo. Cada situação que acontecia, eu pensava, poxa vida, de novo eu tô nessa situação, de novo eu tô nessa tristeza, de novo, e às vezes eu tava bem, a minha autoestima lá em cima, daqui a pouco eu tava lá me sentindo um lixo. Lixo do lixo do lixo. Qualquer coisa que falassem pra mim, às vezes nem era motivo, já me despertava aquele gatilho pra eu estar lá me sentindo de novo um lixo, me sentindo um peso, me sentindo uma pessoa que não tinha valia no reino de Deus. E eu me cansei de uns anos pra cá e eu comecei a falar comigo mesmo. E aí eu quero explicar essa questão de falar com você mesmo, porque eu fazia isso antes de eu escutar esse podcast da doutora, eu esqueci o nome dela. E aí nesse podcast eu entendi essa questão de falar comigo mesmo, porque ela falou isso, mas ela falou de uma forma mais científica, né? Que ela explicou essa questão do nosso cérebro ser emocional, lado direito, racional do lado esquerdo. E ela falou assim, você precisa ter conversas com você mesmo,
o seu racional precisa falar com o seu emocional e colocar ele no lugar dele, tranquilizá-lo, né? Para que ele entre nos eixos, porque o nosso emocional, dependendo dos traumas que nós tivemos, dependendo de como nós fomos podados na nossa vida, de como nós fomos prejudicados na nossa infância, o nosso emocional, ele se torna um emocional muito reativo. O meu era assim. Então, qualquer coisa me despertava um gatilho, a minha autoestima ia lá embaixo, aí os meus sentimentos todos já ficavam todos revirados. E aí, depois dessa revolta, eu comecei a conversar comigo mesma, mas eu não entendia bem que isso, eu pensava, eu não sei como que eu entendia, eu só sabia que eu tinha que conversar comigo mesma. E aí, cada vez que eu tinha uma crise dessa, eu ficava falando comigo mesmo, não é assim, olha, não pensa assim, porque os pensamentos, ele vem, o nosso lado emocional, ele vai, quando a gente está diante de uma situação dessa, ele vai lançar aquelas emoções negativas. Você não pode, você não consegue, você não é capaz disso, você não foi chamada para... Nossa, quantas vezes eu ouvi isso na minha mente. Você não foi chamada para isso, você se enganou. Eu ouvi muitas vezes isso na minha mente. Você se enganou, você está enganada. Deus não falou com você, foi coisa da sua cabeça. Não, Deus não te chamou, foi coisa da sua cabeça. Isso não é para você. Deus tem outra coisa que você ainda não descobriu, mas isso não é para você. Eu escutei muitas vezes isso na minha cabeça. Você não pode, você não consegue. E nesses momentos é de suma importância que você saiba o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Porque você vai precisar combater essas vozes que a palavra de Deus, aliás, diz aqui na versão uma versão menos atualizada desse versículo, que fala que são sofismas. Eu fui pesquisar qual que é o significado de sofismas. Aqui onde está escrito aqui, ó, que as armas que nós usamos não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de sofismas. Acho que está dizendo fortalezas. Mas tem a versão mais antiga que diz sofismas. E eu fui pesquisar qual que é o significado de sofisma. Sofisma, eu achei uma pessoa que explicou muito bem o que é. Uma analogia. Ele falou assim: sabe quando você vai dar um comprimido para um cachorro? E você tem que colocar o comprimido dentro do pão? E aí você vai dar o pão para ele, ele vai comer o pão sem saber que ele está comendo o comprimido. Né? Você deu o comprimido por ele, não vai comer. E aí ele explicava assim que sofisma é exatamente isso. É um pão da verdade. Por fora é verdade, mas por dentro tem uma mentira. Então tem coerência de verdade. Todas as circunstâncias mostram que é verdade, mas lá dentro tem uma mentira escondida. E sofisma é exatamente isso. São situações nas nossas vidas que o inimigo ele vai usando desde a nossa infância para criar esses sofismas nas nossas mentes, que aqui define muito bem como fortalezas. É como se ele fosse construindo tijolinho por tijolinho pensamentos contrários àquilo que Deus quer das nossas vidas. É como se ele fosse... E aí ele vai construindo. E essas... eu escuto muito um jargão dos podcasts e de psicólogos que eu escuto, neurocientistas que eu assisto, que fala sobre crenças limitantes. E é exatamente isso. Essas fortalezas são essas crenças limitantes. São tijolinho por tijolinho, pensamento por pensamento, que o inimigo ele foi usando situações desde a sua infância, situações de traumas, para poder criar essas fortalezas. E cada tijolinho é uma crença limitante sobre você, sobre o seu potencial, sobre quem você pode ser na presença de Deus, sobre a sua cura, sobre a sua libertação, sobre a cura do seu casamento, sobre a cura dos seus filhos, sobre a libertação dos seus filhos, a libertação do seu marido, sobre tudo. O inimigo ele foi criando crenças limitantes na sua mente, sobre o seu chamado na presença de Deus. E aí a palavra de Deus precisa entrar como essa verdade para expulsar esse comprimidinho da mentira que está lá dentro, essa fortaleza. Por isso é de extrema importância que você
Conheça a palavra de Deus, e é nesse sentido que a palavra de Deus ela muda a nossa mente, não só de você ler, mas de você aplicar a palavra de Deus. E como você consegue aplicar a palavra de Deus quando você tem essas crenças limitantes? É justamente fazendo o que diz no final desse versículo de 2 Coríntios 10. Dominar todo o pensamento humano, fazendo com que ele obedeça a Cristo, fazendo com que ele entenda a palavra. Então o seu racional vai lembrar de toda a palavra que você já leu, toda a palavra que você já leu e que tem a ver com aquilo que você está vivendo, mas a verdade, e você vai confrontar essa mentira que o seu lado emocional que está sendo influenciado por essas fortalezas, por essas crenças limitantes. Porque assim, quando você tem essas fortalezas na sua mente, essas crenças limitantes, o seu emocional ele vai girar em torno disso. Então tudo que for falado na sua mente, que o seu emocional falar na sua mente, ele vai falar baseado nas suas crenças limitantes. E aí a verdade do Senhor, você tem que trazer ela à tona para expurgar essa mentira. É difícil? É difícil. Você sabe por que é difícil? Porque, por exemplo, assim, quando eu falava assim, isso não é pra mim, Deus não me chamou. E aí tem aquele versículo que fala assim, a minha mente fala, né? O meu emocional fala, por causa das crenças limitantes. Então o meu emocional falava diante de alguma situação, isso não é pra mim. Como se fosse o meu pensamento. Não é pra mim, isso não é pra mim, Deus não falou comigo. Eu tô enganada, eu me enganei, eu me iludi. E aí eu precisava fazer um esforço grande para falar para essa voz do meu emocional influenciado pelas minhas crenças limitantes, pelas fortalezas na minha mente, para falar assim, não. E eu falando comigo mesmo, dentro da minha cabeça, não preciso nem falar com voz, só dentro da minha cabeça. Não, a palavra de Deus diz assim, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. A palavra de Deus também diz, eu é que sei os pensamentos ou os planos que tem a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. A palavra de Deus também diz que Deus me chamou para ser mais do que vencedora por causa daquele que me amou. A palavra de Deus diz que eu sou escolhida, que eu sou sacerdócio real, reino santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu tinha que ficar falando isso para minha emoção. Entendeu? E isso faz mais ou menos de uns 2 anos para cá que eu venho exercitando isso. E eu tinha muitas crenças limitantes, muita coisa ruim na minha cabeça. Como a maioria de nós, acho que 90% do ser humano na Terra, nós viemos de lares desfeitos, viemos de lares disfuncionais, viemos de períodos de rejeição na nossa infância, que causaram traumas terríveis e que o inimigo usou todas essas situações para te barrar, para te parar agora, entendeu? Ele não queria te barrar lá atrás, ele sabia o agora, ele queria te barrar agora, ele sabia desde que você nasceu que você tinha um potencial tremendo, maravilhoso na presença de Deus, e aí ele movimentou todo o inferno para te parar, para te paralisar, e ele foi construindo, porque ele é paciente, ele foi construindo tijolinho por tijolinho, pensamentos contrários, para que você chegasse nesse dia de hoje paralisado. E desses 2 anos para cá eu venho fazendo esses exercícios. Nem sempre foi muito fácil, mas a cada vez que eu caía, eu pensava, não, eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar e eu preciso lutar. Isso não vem de mim, isso não vai ficar aqui, isso não nasceu na minha mente, isso não vai ficar aqui. E essa luta, ela foi se intensificando, junto com oração, junto com jejum. O jejum ajudou muito. De 1 mês e pouco para cá eu voltei a jejuar mais. Eu tinha dado uma parada
E eu voltei a jejuar e eu tava até me perguntando para Deus, porque eu tenho me sentido diferente de uns dias para cá. Eu tenho sentido que essa força mental, ela aumentou. E eu perguntei, mas o que aconteceu? O que eu fiz? Que de repente eu acordei diferente. E eu não consegui entender. E por isso que eu adoro pregar. Porque enquanto eu tô pregando, eu ensaio uma pregação toda, né? Ensaio e faço o esposo tudo. Na hora que eu tô pregando, aí Deus fala tudo diferente. E aí Ele fala comigo e me responde enquanto eu tô pregando, você entende? E Deus é maravilhoso. E aí Deus tá me mostrando agora que o jejum, ele quebrou uma barreira que fazia com que eu tivesse que me esforçar muito para vencer esses pensamentos. Não posso parar, preciso continuar, porque o inimigo, ele não pode ter poder sobre a minha mente, sobre a minha vida. Quem tem poder sobre mim é o Espírito Santo de Deus. Quem precisa ter poder sobre você é o Espírito Santo de Deus, não o inimigo. O inimigo está deturpando a tua mente e está te levando por um caminho escuro e está enrijecendo o seu coração, endurecendo o seu coração para determinadas coisas. E se você for mais longe, de repente você não consiga voltar. E se você está sofrendo, fica calma, porque tem solução, tem saída. Você pode sair disso. Então, ora mais, jejua mais, começa a orar de madrugada, porque a oração, em qualquer momento que você orar, Deus vai te ouvir. Mas a oração de madrugada, ela é diferente. Na oração de madrugada, Deus não só ouve, Ele fala também. E nesses momentos que a gente está no escuro, a gente precisa muito de uma direção. E é Deus quem nos dirige. E Deus quer falar com a gente. Então, tem um mistério maravilhoso na oração da madrugada. O que eu sei é que Ele fala com a gente de madrugada. Então, ora mais, ora de madrugada, faz propósito de oração, ora todos os dias, sem cessar. Seja intencional, é literalmente isso, seja intencional em tudo. Diga para você mesmo, eu vou vencer, não importa como, eu vou descobrindo, eu vou indo nesse caminho, eu vou descobrindo, mas eu vou vencer tudo. E aí você acorda de dia e fala, hoje é dia de eu vencer. Você acorda de madrugada e você tá com aquela preguiça na cama, cansada, seu corpo não aguenta, e você fala para você mesmo, levanta, você precisa orar, você precisa de resposta, não fica nessa cama. E fica falando para você mesmo, seja intencional, use o seu lado racional para você levantar você mesmo. Era o que o Davi falava nos Salmos, por que você está abatido, a minha alma? Era exatamente essa conversa que ele tinha com ele mesmo. Ele estava conversando com a emoção dele, ele estava falando, por que você está abatido, a minha alma? Por que você está preocupada? Se levanta. Então, é exatamente isso, ele fazia isso. E ele nem sabia que a mente funcionava assim. Eu também não. Deus foi direcionando e eu fui entendendo. Então, faça isso, seja intencional. Comece a se propor, fala com você mesmo. Não, eu vou jejuar essa semana. Vou jejuar. Eu vou começar a orar todo dia e comece a ficar falando para você mesmo. Usa o seu lado racional para falar para você. E aí o seu lado emocional, ele vai tentar te boicotar. Isso aí é certo, é uma guerra. Essa é a guerra que está escrito lá entre a sua carne e entre o espírito. Vai acontecer essa guerra dentro de você e o seu lado emocional vai tentar te barrar, te bloquear, falar, não, mas eu tô cansada. Ah, não, mas eu mereço dormir mais um pouquinho. Ah, não, eu odeio jejuar, porque eu falo isso mesmo, eu odeio jejuar. Quem que gosta, né? Passar fome. Mas usa isso e fala para você, fala, não, eu preciso jejuar, eu preciso orar todos os dias. E faz um propósito com você mesmo, faz esse propósito, eu vou orar todos os dias, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou aprender todos os dias. Como que eu quero explicar para você como que eu uso a minha intencionalidade para vencer? Por exemplo,
você precisa reorganizar a sua vida, reorganizar a sua rotina, para que Deus ele tenha primazia na sua vida, tenha primazia na sua rotina. Como que é a sua rotina? Que hora que você acorda? Que hora que você vai dormir? Você tira um tempo para Deus? Isso é de extrema importância, porque como que você quer vencer o seu inimigo que trabalha 24 horas? Ele é espírito, ele não dorme, ele trabalha o tempo inteiro para te destruir. E aí o reino de Satanás ele é extremamente organizado. Se você estudar, você vai entender que eles são organizados e eles são determinados a destruir o ser humano. E como que você vai lutar contra um reino tão organizado e tão determinado se você não tem disciplina, se você não tem organização na sua vida, se a sua vida vai acontecendo, você vai empurrando com a barriga, você não tem hora para acordar, você não tem hora para dormir, você não tem hora para comer, você não tem hora para fazer um estudo, um devocional, você passa o dia, às vezes a semana inteira sem dar um oi para Jesus. Como que você quer vencer as coisas na sua vida? Você não vai vencer dessa maneira. Você tem que ser intencional em saber que você está entrando numa guerra. Você tem que entrar nessa guerra com intencionalidade, falar: eu estou entrando e eu vou vencer. E para entrar numa guerra, quais são os passos que nós temos que aplicar para que nós possamos entrar numa guerra e para que nós possamos vencer? Nessa próxima lição, nós vamos falar sobre isso, sobre quais são os passos para nós entrarmos nessa guerra, sendo intencionais para vencer. E eu creio que Deus vai falar muito comigo, porque é assim que Ele fala comigo. Quando eu prego, quando eu ensino, Ele fala comigo. Por isso que eu amo ensinar, eu amo pregar. Porque Deus ele abre meus olhos para muitas coisas quando eu falo. Então nessa próxima lição nós vamos falar sobre isso. Nós vamos entender isso em nome de Jesus.